Bom, para se trabalhar corretamente precificação de peças dentro da nossa oficina, dentro da nossa autopeças, a primeira coisa que a gente tem que entender com clareza é qual é o custo de operação da nossa empresa. E aí eu quero trabalhar esse tema aqui de maneira bem prática com você. Eu organizei essa planilha aqui, ó. E aí, só uma observação, essa planilha eu vou deixá-la disponibilizada. Eu vou te entregar essa planilha lá no curso Expert em Autopeças para que você tenha condição de acompanhar e fazer na prática tudo que eu vou te explicar a partir daqui. Então, lá no curso Expert em Autopeças, você terá acesso a essa planilha para você fazer exatamente o que eu vou trabalhar com você nessa videoaula gratuita aqui, para que você consiga entender perfeitamente aí qual é o custo de operação da sua empresa. Então, para a gente entender realmente qual é o custo de operação, para que posteriormente a gente entenda qual é o markup mínimo, médio, que eu posso trabalhar na minha empresa, então a gente vai trabalhar de uma forma bem simples. Primeiro, o levantamento dos custos fixos e variáveis, que eu vou utilizar o termo custo de operação, que nada mais é do que a soma dos custos fixos e variáveis da sua empresa. E aí eu deixei aqui algumas sugestões, ó, que possivelmente a sua empresa tem aí como custo mensal. Então você vai colocar lá o custo de energia, né, o custo da CEMIG, você vai alimentar lá um exemplo, R$400 de média. Custo de internet, você vai alimentar R$150, e plano de saúde, salário produtivo, salário do administrativo, e assim por diante. Alimentando todo o seu custo aqui, ó, o seu custo fixo, a gente vai chegar num valor total aqui de custo médio de operação, ok? Dessa forma, a gente chegou ali no levantamento de todos os custos fixos. Paulo, eu tenho um outro custo que eu tenho mensal que você não colocou aqui na sua planilha. Não tem problema nenhum. Aqui é tudo editável, ó. Então você consegue mudar aqui os nomes, mudar os termos. Eu deixei esses nomes aqui apenas porque é possível que você tenha esses custos aqui na sua empresa e tendo esses custos já facilita ali para você poder estar alimentando. Então aqui do lado do custo de operação você vai ter alguns campos para poder alimentar e do lado direito aqui, ó, o que é que eu estou te perguntando aqui, ó? Faturamento médio mensal dos últimos 3 meses. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar lá os números da sua empresa, né? E vai fazer a média ali, ó. Qual é o faturamento médio mensal da minha empresa nos últimos 3 meses, por exemplo? E aí, se você chegar à conclusão que o faturamento médio, né? E aí, se você chegar à conclusão que o faturamento médio da sua empresa seja, por exemplo, R$50 mil nos últimos 3 meses, você vai alimentar essa informação aqui. Se for R$100 mil o faturamento médio dos últimos 3 meses, você vai colocar essa informação aqui. Se for 120, e assim sucessivamente. Ok? Uma vez que você alimentou, eu vou trazer para você aqui, né, um resultado de markup médio mínimo para fornecedores internos e markup médio mínimo, aqui nesse quadro de baixo, para fornecedores externos. Paulo, o que é fornecedor interno? O que é fornecedor externo? Calma. Eu tenho uma videoaula específica falando de fornecedores internos e externos que a gente vai trabalhar logo adiante. E aí você vai entender exatamente o porquê que eu estou trazendo o markup médio para fornecedor interno e externo, e aí você vai entender certinho a diferença aí. Uma vez que você fez a alimentação dos custos fixos e variáveis, uma vez que você fez a alimentação do faturamento médio dos últimos 3 meses, você vai ter uma tela preenchida, parecida com essa que eu vou te apresentar aqui agora, simulado aqui, ó. Aqui eu simulei, olha só. Simulei exatamente o que você vai trabalhar. E agora? Alimentei lá CEMIG, internet, seguro, plano de saúde, salário produtivo, salário administrativo e assim por diante. Ó. Fizemos várias alimentações aqui, onde a gente chegou a uma conclusão, que a gente tem um custo médio de operação de R$62 mil,
E aí, essa empresa, ela tinha, olha só, analisando o contexto dessa empresa ali, a gente percebeu que o faturamento médio dos últimos 3 meses dessa empresa foi 180 mil reais, ou seja, em média, essa empresa faturou 180 mil reais por mês nos últimos 3 meses. E aí, fazendo a analogia aqui, né, ó, 62 mil de custo de operação, 180 é o custo, é o faturamento médio, aliás. Isso significa que, para fornecedores internos, a gente precisa colocar pelo menos 35% de markup médio para que essa empresa consiga sobreviver bem, ok? Então, ó, 35% é o mínimo do mínimo que a empresa pode colocar de markup para a revenda de produtos ou serviços adquiridos desses fornecedores. Quais são esses fornecedores? Autopeças, desmanches, prestadores de serviço e assim por diante. Mas calma, eu vou explicar com mais detalhes quais são esses fornecedores internos numa videoaula dedicada para isso mais adiante, ok? E logo abaixo, ó, a gente tem o mesmo quadro com faturamento médio de 180 mil, com o mesmo custo operacional de 62 mil, porém agora eu estou acrescentando o CMV, o custo de mercadoria vendida. E aí, se a gente chegar à conclusão que o custo de mercadoria vendida dessa empresa, por exemplo, seja 45%, média de 81 mil reais nos últimos 3 meses, então a gente vai somar aqui, ó, 35 mais 45%, 80% é o resultado, e aí então falando de produtos que a gente compre de fornecedores externos, ou seja, produto que a gente compra de distribuidores de maneira geral, a gente não pode ter um markup médio abaixo de 80%. Ou seja, 80% é o mínimo do mínimo que a empresa pode colocar de markup para revenda de produtos adquiridos desses fornecedores. Então, aqui é a maneira que eu encontrei mais resumida para poder te explicar que, para a gente trabalhar a precificação de peça, a primeira coisa que eu preciso entender, qual é o meu custo médio de operação da minha empresa. Então, primeira coisa, fizemos o levantamento do custo de operação da empresa, ou seja, a soma ali dos custos fixos barra variáveis do mês da nossa empresa. E aí, tendo a informação do custo de operação, nós fizemos 2 análises. Uma análise mínima, de markup mínimo, que eu vou estar colocando para aqueles casos de compra de produtos ou serviços de fornecedores internos, e a mesma análise de comparativo ali para compra de produtos de fornecedores externos, ou seja, de distribuidoras. Então, aqui, nesse exemplo que eu trouxe, 35% é o markup mínimo que eu vou estar aplicando para a compra de produtos ou serviços de fornecedor interno, 80% é o markup médio mínimo que eu preciso estar trabalhando para a compra de produtos de fornecedores externos, ok? Dito isso, fizemos uma análise rápida sobre entendimento de custo de operação da nossa empresa, e a partir daqui a gente vai explorar mais e mais o tema precificação de peças nesse módulo, ok? Ficamos por aqui nessa videoaula, nos vemos na próxima aula.